Bom dia, mais uma vez, a todos os amigos presentes, como também aos servidores desta casa. É com muita alegria, com muito orgulho, como caucaense, volto mais uma vez a essa tribuna para fazer 2 pontos neste meu pequeno discurso, nessa minha fala, que é um assunto comemorativo, que semana próxima passada, que já temos vencido, nós tivemos 2 datas muito importantes no nosso calendário e do município de Caucaia que foram comemorados. Primeiro foi o Dia da Criança. E quando se fala em Dia da Criança, se fala em algo tão puro. Eu sou e me torno um homem muito feliz quando na igreja, eu, vereador pastor João Andrade, quando na igreja a gente celebra casamento, a gente ora por pessoa que aceita Jesus, que oficializa noivado, a pessoa se sente feliz, muito, aquilo envolve o ser da gente com muita alegria. Mas não tem um momento tão importante quando você pega uma criança nos seus braços e olha para aquela criança, por mais, viu, Zé Miguel, por mais que a pessoa esteja passando por luta, esteja passando por problema, eu vou até usar o predicado um pouco com raiva, mas quando olha para uma criança, o coração dele se abre. Porque criança é algo puro, a gente olha para si, uma criança traz alegria, traz prazer, traz felicidade, enche os olhos da gente de contentamento e alegria. E nós comemoramos o Dia da Criança. E eu estou hoje aqui com muita tristeza para trazer a minha nota de repúdio a esses assuntos que estão correndo até na mídia, né? Já vários deputados, várias pessoas até disseram, falaram alguma coisa, e para a nossa felicidade, o bispo de Apucarana, do Paraná, Dom Celso Antônio Marcioli, ele trouxe seu pronunciamento muito forte, em que ele pediu socorro aos evangélicos, às famílias que defendessem as crianças. E aqui me traz a minha nota de repúdio, o meu discurso de repúdio, concernente àquele assunto que foi ventilado pelo Banco Santander. Aquilo é tristeza, aqui está nas minhas mãos. Não tirei nem tudo porque isso é tristeza, né? Aqui mostra em que leva as crianças para tocar em um homem completamente despido. E eu paro e assim faço aquela pergunta a mim mesmo, como é que um pai, ou como é que um professor, ou aquelas pessoas... Eu gostaria de pedir aos presentes que falar só de forma moderada. O pastor está falando de um assunto importante e do interesse coletivo. Por favor, quem estiver aí, vamos falar de uma forma moderada e vamos escutar aqui o assunto que o pastor tem a falar. Por favor. E chega essas pessoas que dizem que é cultura, e tem até a própria a Globo, né? A própria Globo com seus artistas, que vai para a televisão, vai fazer pronunciamento, dizendo que aquilo é arte. Que arte que nada. Aquilo é uma depravação, é uma falta de respeito para as crianças, para as famílias. E as famílias é a célula máter da sociedade. A família é projeto de Deus. A família é projeto de Deus. Presidente, me dê essa apostila, por favor, aí. A família, ela é um projeto de Deus, foi instituído por Deus. E eu fui o autor de culto da família na minha igreja, que há 6 ou 8 anos atrás, eu até confeccionei, criei uma apostila dizendo aqui, família, projeto de Deus, e como é que as pessoas que estão lá do outro lado, que são veneradas pela sociedade de televisão, chega dizendo, maculando a imagem das crianças. Isso é ridículo para mim. Aqui é a minha nota de repúdio para essas pessoas
que levam as crianças, mesmo dizendo que é arte, para tocar nas pessoas completamente despido. Isso é uma falta de respeito, meu querido pastor Almeida. Isso é uma falta de respeito para as famílias, para as crianças. Criança é para ser tratado com amor, com carinho. Criança é para ser tratado com muita dignidade. E essas pessoas fazem essa aberração. É crime de pedofilia também. Crime de pedofilia, isso é crime. E às vezes a pessoa fica falando, não, isso é arte que nada, que faça as suas artes, que seja aquelas artes que venham trazer dignidade, mas não vir macular o lado que é tão puro, o lado tão puro que são as crianças. Eu tenho certeza que pai que se preza não faz isso. Eu tenho meus filhos e minhas netas, jamais eu aceito que isso venha acontecer. Porque é aquilo que mais nós temos de puro, a criação do amor. E a gente tem visto aqui a defesa. O próprio bispo, ele fez uma solicitação, clamou, convidando a todas as famílias, aqueles que têm os evangélicos, familiar evangélico, que vamos entrar em ação para que isso não venha acontecer de maneira nenhuma. Isso é um crime. E eu fico perguntando, eu questiono comigo aqui e dou aquele grito do silêncio de muitos que não têm oportunidade para falar. Onde é que está o Congresso? Onde é que está o presidente da República que não olha para uma situação dessa e venha fazer com que essas pessoas sejam penalizadas? Mas não, vão para a televisão e eu creio que muitos defendem, nós devemos defender isso de maneira nenhuma, que isso é um crime. Isso é uma tristeza, mas eu tenho certeza que isso vai mudar, porque a sociedade não pode ficar calada. Eu tiro o chapéu para o Dom Celso Antônio Marchiori, esse homem que teve coragem, e quantos deputados lá no Congresso que estão levantando a voz de repúdio contra esta situação que está acontecendo. Pedofilia está acontecendo forte no nosso país e que a Polícia Federal ela possa ser despertada e venha fazer o seu trabalho e botar essas pessoas no lugar que devem estar. Está aqui a minha indignação por esse ato tão covarde. Isso é uma covardia que faz com a família e faz com a sociedade. Aqui tem várias fotos, né? Mostrando muitas coisas podridões que estão acontecendo. Aqui, às vezes, mostrando tantas coisas erradas. É tristeza isso. Isso, para mim, não é obra de arte. Isso é falta de respeito. Isso, para usar a palavra, eu vou dizer uma palavra muito vulgar. Isso é uma sem vergonhice. Isso é triste que isso não possa acontecer. E nós, que fazemos parte do poder público, não vamos aceitar. Se nós, mesmo que a nossa voz seja tão pequena, mas tem um ditado que diz que a floresta estava em chamas. Verdade. E todas as árvores, os animais fugiam, mas tinha uma pequena beija-flor que ia lá no rio de água, enchia o seu biquinho que não era nada, e ali pingava. E um pássaro muito grande disse: deve ser besta, tu não vai conseguir nunca fazer isso, que esse incêndio venha acabar. E ela disse assim: não importa, o importante é que eu estou fazendo a minha parte. Então a Bíblia diz que João Batista foi uma voz que clamava no deserto, e aquela voz fez diferença. Então a nossa voz, que possa ser esta voz, mesmo se pequena ou até mesmo aqui um pouco acanhada, mas que nós venhamos defender a família. Então fica aqui o meu repúdio, é um ato de covardia que essas pessoas estão fazendo com a família e principalmente com a criança, que nós devemos honrar, respeitar as crianças, porque elas merecem ser honradas. Isso é a primeira parte do meu discurso. Para encerrar, eu quero trazer um assunto que nós comemoramos domingo, comemoração no dia do professor. No dia do professor. E eu sou eternamente grato aos meus professores. Eu que morava no Sítio Novos, tinha
aqueles professores que ensinavam, não era nem formado naquele tempo, né? Ensinava, e a gente tinha um carinho por ela, aquelas professoras do Sítio Nova. E quando eu vim embora para Calcaia, eu tive a felicidade de ser educado pela professora. Eu vou frisar o nome dos meus professores, que eu tenho orgulho deles, tenho um respeito muito grande. A dona Ivete, que mora lá na Praça da Estação, dona Ivete. Depois a minha segunda professora foi a professora Nildes Moreno, que ela mora, né? É irmã do professor Moreno. Depois a grande amiga e professora Maria Luísa Pinto. Nós tínhamos, eu creio que tem alguns alunos aqui que estudou com ela, que quando ela botava vírgula, bigo no i, ela deixava a prova da gente toda marcada. A professora Wilma, a professora Almerinda, a professora Corália Salles, a professora Corália Gonzaga Moreira, a professora Mirtô, a professora Didier, o professor Tony Valmir, o professor Zé Ete, português e francês, Tarcísio também, que é o filho da dona Letícia, Geraldo Jaburu, quem não estudou com Geraldo Jaburu matemática, né? Ele era torcedor do Fortaleza, quando o Fortaleza ganhava, fazia arguição, botava bem fácil 0 a 10, mas que era torcedor do Ceará, era triste, né? Professor Geraldo Jaburu, professor Moreno, que já faleceu, é professor de ciência, professor de OSPB, de moral e cívica, as nossas professoras ali do convento, que eram as irmãs que ensinavam a religião, e hoje nós não temos isso. Então hoje eu quero deixar na tribuna dessa casa a minha homenagem aos professores. Queria eu que tivesse tempo na minha mão todos os nomes dos professores, por mais que seja um professor simples como ele seja, sempre está educando uma pessoa. E quantos desses que estão lá em cima, presidente de república, senadores, passou por um professor? Então eu deixo hoje aqui, tiro o chapéu, aquele ditado, hoje eu tiro o chapéu para os professores da rede pública, dos professores da nossa Calcaia e do Ceará, do mundo inteiro. Deixo aqui os meus parabéns, deixo o meu abraço a todos os professores e com certeza Deus é quem vai recompensar com bênção do céu. Eu vejo que digamos assim, o coração que fica cheio de um professor é quando ele olha para o aluno e vê aquele aluno que ele está lá em cima e diz, ele passou pelas minhas mãos. Eu tenho certeza que esse professor se sente muito honrado em educar uma pessoa que hoje faz história. Então, muito obrigado, professor Miguel. São tantos que estão aqui, faz parte do nosso sindicato, né, que estão aqui, que Deus abençoe. Eu sou grato a Deus por vocês e sempre nós estamos pedindo a Deus que Deus abençoe. E eu fico muito indignado quando eu vejo na televisão que os alunos estão machucando, maltratando os professores. E são os professores que muitas vezes os pais ficam em casa ou vão trabalhar e os professores estão lá com os filhos, educando os nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos a honrar, a respeitar os professores, porque podemos até dizer, eles ou elas são segundo o pai e a segunda mãe lá na escola. Então, meu parabéns a todos vocês que são professores, Deus abençoe. Vamos para os à parte. Queria uma parte aqui, João Andrade. Professor, pastor João Andrade, professor João Andrade, que ensinamos as escrituras àqueles que sempre estão. Muito obrigado, vereador, pastor Damásio. Queria primeiramente lhe parabenizar aí pela a sua palavra, né, de defesa às crianças do nosso município, às crianças do nosso estado e às nossas crianças no geral, né? Geral. Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Os dias que estamos vivendo são dias muito, muito difíceis, onde os valores estão invertidos, né? Os bons princípios quase que não percebemos mais, até nas famílias, né? E aí nós precisamos alertar os pais, a rede pública de ensino, a todas as categorias,
todas as classes. As pessoas devem tomar consciência do que Vossa Excelência falou, que a família ela é a célula máter da sociedade. Como a gente poderia viver sem família, né? Não temos como viver sem termos família. E aqueles princípios, porque essas pessoas que estão por trás, tudo esse evento que houve, expondo a criança, um homem lá pelado, desfilando, deitado ao solo e a criança vendo ali aquele homem totalmente pelado, a mãe também achando que aquilo é, como você colocou, que é cultura. Aquilo ali não é cultura, aquilo ali é a depravação, aquilo ali é a falta de respeito, aquilo ali é algo que ultrapassa todos os limites da sem vergonhice, como Vossa Excelência colocou. Foi muito importante, pastor Damásio, o senhor ter trazido essa discussão aqui para casa, para que todos nós aqui, vereadores, vereadoras, para que essa casa possa tomar posicionamento, essa nota de repúdio possa ser enviado, subscrito por todos os vereadores, para que não venhamos deixar isso acontecer. Se nós deixarmos isso acontecer, eles vão fazer pior. Você não se falou aí uma passagem da Escritura. Quem é que não aprecia a Escritura? Quem é que não tem respeito à Escritura? Essas pessoas que fazem isso mesmo em nome da cultura. Elas não têm respeito à Escritura. E talvez nem conheçam a Escritura. Talvez nem mesmo elas examinam a Escritura sequer. Não tem bons princípios. Porque eu estou lembrando agora, o vereador pastor Damásio, quando o próprio Senhor Jesus, quando ele ainda não tinha nem a idade de 2 anos, naquela época, um político, né? Porque o senhor pode ter certeza que por trás disso aí, desse acontecimento, tem um político do mal aí. O senhor pode ter certeza que tem. Tem um político do mal de eventos. E naquela época, o rei, que era o político, tramou contra a vida do próprio Senhor Jesus, que ainda era uma criança menos de 2 anos, não tinha nem 2 anos ainda. Quando ele baixou um decreto mandando matar, um decreto de lei, mandando matar todos os meninos, dona Célia, as crianças, os meninos, né? Porque os magos naquela época anunciaram que o rei de Israel havia nascido, né? E aquele político do mal, para não perder o poder, vereador pastor Damásio, pensava que era um político que estava se levantando para tomar o lugar dele. E ele decretou, mandou matar as crianças, e aí isso aconteceu. Na época de Moisés também, o plano que, quando Deus estava já planejado para levantar o grande líder Moisés, também eles baixaram um decreto para poder matar os meninos e houve aquela mortandade. Então isso é querer matar nossas crianças, né? Matar a inocência da criança. É querer denegrir a família. E eu penso que os pais teriam que usar as redes sociais, presidente, usar os meios de comunicação. Eu penso que os pais deveriam se mobilizar, as famílias tradicionais, porque quando a gente preza pelo direito da criança e pelos adolescentes, pelas famílias, eles até dizem, o senhor permite ensinar? Não, o senhor permite? Permite, sim. Que dentro do contexto que Vossa Excelência está falando, na Bíblia também fala, né?
ensina o caminho que teu filho deve seguir, ele não se desviará. E como o pastor falou, que é a arte do mal, essa é a arte do mal, que eu comparo com tipo Satanás, que para matar ou para destruir. Isso mesmo. Então eu quero concluir aqui para não me alongar, porque eu sei que os vereadores vão fazer a parte também. Nós temos que falar mesmo, pastor Damásio. Eu apoio o seu discurso, apoio todas as suas palavras que foi dito aí pelos professores que eu passei por mãos de professores, a Germana, todos nós. Qual o ser humano que não passou por mão de professores? Temos que valorizar os nossos professores, temos que dar moral aos nossos professores, porque na época que o senhor era criança, na época que o senhor era adolescente, que nós éramos adolescentes, o professor tinha mais respeito, dava-se mais respeito, tratava-se, o poder público dava mais autonomia aos nossos professores, né? Os nossos professores sabem muito bem fazer a educação, basta que eles tenham o respeito do poder público, que eles tenham apoio, porque se um professor falar tanto assim com uma criança ou um adolescente, ele já é agredido, os pais já não apoiam o professor, os pais já dizem que o professor maltratou. Então, tudo tem a ver o que Vossa Excelência falou aí, os professores e o respeito às crianças e aos nossos adolescentes. Meus parabéns pelo vosso discurso. Obrigado, vereador pastor João Andrade. A sua parte e contribuição nesse assunto, e sempre dizendo, né, que isto é inadmissível. Não podemos aceitar de maneira nenhuma que pessoas depravadas, o termo mais certo são esses, né, que venha se expor para trazer, para ser tocado pelas crianças. Isso é ridículo. Aquilo que nós devemos respeitar e honrar as nossas crianças. Vereador presidente, Vossa Excelência pediu a parte. Vossa Excelência falou tudo que eu tinha vontade, porque eu acho que um assunto desse não poderia passar por despercebido por esta casa. Vossa Excelência, na sua sabedoria, sempre trazendo assuntos de suma importância. E vemos que parece que ultimamente, com essa distorção, com essa inversão de valores, a família está ficando em segundo lugar. Eles estão tentando criar, sei lá, uma falsa família. Não estou entendendo que tipo o que é que eles estão querendo incutir. Porque eles sabem que as crianças são a base da nossa nação. E, ultimamente, essa Rede Globo, que eu estou mais ou menos há 6 anos, que eu não assisto. Você não perde nada, está ganhando. Viu? Isso, eu estou há 6 anos que eu não assisto essa Rede Globo. Mas foi uma decisão minha, quando eu comecei a ver o tipo de novela, o tipo de mensagem que é transmitido por essa emissora. Eu deixei de assistir, ignorei. Lá em casa parece brincadeira. Eu e minha família não assistimos essa emissora. Até agora por último, mais um escândalo. Só que dessa vez a nação em peso, não só os evangélicos, que nós sabemos que isso aí partiu do povo evangélico, mas não só os evangélicos, como a nação inteira está fazendo retaliação. Você não sabia que o sabão Omo, que é um dos patrocinadores, um dos maiores patrocinadores, teve que fazer promoção, liquidação de estoque, porque ele não está vendendo? Ou seja, as famílias estão dando uma resposta a essa emissora. E no mais, quero parabenizar a Vossa Excelência até por ser essa pessoa que tem essa preocupação com as famílias. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, presidente, por a sua parte. E só reafirmando, né? Eu tenho aqui várias figuras que foram tiradas de algumas e que diz que é arte. E aí tem até aqui uma pessoa da cor negra que está sendo usado de uma tristeza tão grande. Onde é que está o direito humano que não entra com isso aqui também, né? Isso é ridículo, isso é ridículo, é a tristeza, isso não se admite. Então fica aqui a minha fala de repúdio. Estou indignado com essa situação. Vamos honrar, vamos valorizar as crianças e as famílias, porque família é
projeto de Deus, é a célula máter da sociedade. A família é tudo neste mundo. Eu sou uma das pessoas mais ricas do planeta Terra, presidente. E agora Vossa Excelência pode até perguntar, de que forma? Minha família, eu sou feliz, eu sou completo, por ter meus filhos, meu genro, minhas noras, que são minhas filhas, meus netos, todos estão ali, são pessoas que da maior dignidade, que me respeitam e respeitam a todos. Isso é importante. Isso é importante para todos nós. E que Deus possa abençoar as nossas crianças. E que esse tipo de pessoas, essas pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, sejam punidas e sejam repreendidas, e que elas venham pagar o que elas merecem receber quando traz uma situação de imoralidade, de perversidade contra as nossas crianças. Eu agradeço a oportunidade, obrigado e um abraço a todos e vamos em frente. Parabéns, professores, vocês merecem tudo de bom. Parabéns, vocês são as pessoas que cuidam e procuram trazer o melhor para o nosso município. Um abraço. Obrigado, pastor.